Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Simone, nós estamos vendo a matéria de leitura de desenhos de projetos prediais. Essa aula de agora, a gente vai falar sobre os elementos do projeto, mais especificamente sobre as janelas. Então, vamos falar sobre as esquadrias, né? As esquadrias, elas são os elementos utilizados para o fechamento dos vãos, ou seja, as portas e as janelas, né? Então, a gente sabe que a construção, ela tem aquela parte da vedação, aquela parte fechada, né? Que geralmente é de alvenaria, é de concreto, né? É de drywall. Então, essas são as partes fechadas. E aí, a gente precisa daquelas partes para fazer a comunicação de um ambiente entre o outro, para deixar a luz entrar, ventilação, né? Então, esses vãos, eles são preenchidos com as esquadrias, né? Que são as portas, são as janelas ou os elementos vazados também, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, existem diversos tipos de esquadrias e cada um tem uma forma própria de representação, tanto em planta quanto em cortes, fachadas e elevações. É por isso que a gente vai ter essa aula específica falando das janelas. A nossa próxima aula vai ser falando sobre as portas, porque cada tipo de esquadria tem uma representação diferente. É claro que com aqueles conhecimentos básicos que a gente viu das linhas, né, das espessuras, do tipo de linha, você já pode ter uma boa compreensão. Mas é claro que se a gente mostrar aqui detalhadamente os tipos de esquadria, fica mais fácil de reconhecer quando você estiver vendo esse tipo de esquadria lá na sua planta, né? Então, as janelas, elas podem ser de abrir ou de giro, né? E podem ser de correr, basculante, maximoar, de guilhotina, camarão, enfim, existe uma infinidade de tipos de janelas. E podem ser também de diversos materiais, então a gente conhece muito janelas de madeira, né, de ferro, de alumínio, tem também de PVC, de vidro, né? Então, existem diversos tipos de materiais também. Então, as janelas, que geralmente são de correr, né, as mais comuns são as janelas de correr, ela é representada assim. A gente já viu os tipos de representação, aliás, um tipo de representação de janela, quando a gente viu a planta baixa e quando a gente viu o corte, né? A gente viu sobre as espessuras das linhas, né? Mas, de qualquer forma, a gente vê aqui, esse é o tipo mais usual de representação de janela, né? Que tem as linhas do peitoril e aqui no meio tem a linha da esquadria. São duas linhas representando o corte ali na esquadria. Você pode ter também uma representação mais detalhada. Por exemplo, essa daqui é uma esquadria que tem duas folhas. Aqui a gente não tem como saber se as duas folhas são deslizantes ou se uma delas é fixa, mas a gente sabe que é uma janela com duas folhas, né? Aqui está a representação das duas folhas. E aí a gente tem aqui também as dimensões dessa janela. Vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Então aqui é a janela em corte, que a gente já viu também. Da mesma forma, as paredes, como elas estão cortadas, elas têm a representação de mais espessa, né? O traço mais grosso. Essas linhas aqui, que agora são a parede, que tá mais lá no fundo, elas têm uma espessura mais fina, e aqui no meio geralmente é uma espessura mais média, né, que você está cortando ali a esquadria. E aqui é a esquadria em vista, a gente vai ver como que se representa uma esquadria em vista também. E aqui também tem uma janela, um exemplo de uma janela que é de giro, né? Então, em planta, ela é representada assim, porque a gente vê que é uma janela alta, pode ser uma janela de banheiro, ou qualquer janela que tenha um peitoril mais alto, né? Então, ela é representada aqui com o traço tracejado, né? E aqui, em corte, a gente vê como que funciona a abertura dessa janela, né? Que ela abre de baixo para cima, nesse sentido. E aqui, a vista dessa janela. Tem também a janela basculante e a maximoar. Se escreve maximar, mas se lê maximoar, né? Elas são duas janelas muito conhecidas e são muito semelhantes, né? Mas essa basculante é aquela janela mais antiga que hoje já não é tão utilizada mais, né? Aquela que abre assim,
que às vezes tinha nas portas, assim, várias janelinhas dessa, todas elas abriam juntas, assim, né? E é essa daqui, que é a Maximoar, que é a mais utilizada hoje em dia, né? Que é essa que abre assim. Então, tem as janelas e a gente precisa sempre saber a dimensão dessas esquadrias. Então, o profissional, ele tem várias formas de poder representar essas dimensões. Então, para ele ficar cotando todas as esquadrias na planta, fica inviável, porque se ele for fazer isso, daí vai ter muita cota, vai atrapalhar o andamento do desenho, vai ter muita informação sobreposta, isso daí dificulta a leitura. Então ele pode trazer ou as cotas já juntinhas ali, com as esquadrias, ou então depois fazer um quadro. No caso desse tipo de representação, a gente vê aqui que ele tem 1,5 por 1. O primeiro número, ele é sempre o comprimento da janela. O segundo número é sempre a altura. Então aqui o profissional está te informando que essa janela aqui tem 1,5 por 1. Aqui também tem 1,5 por 1, né? Essa é o mesmo tipo de representação, mas nesse tipo de representação das dimensões, você precisa depois olhar no corte para saber qual é a altura do peitoril, não é? E aí, isso quer dizer que em todas as janelas você tem que ter um corte passando por ali, senão você não vai saber qual que é a altura do peitoril dessa janela, né? Então, esse tipo de especificação aqui das dimensões, ela não é completa, né? Tem também a forma de você colocar a altura do peitoril já junto aqui na representação das janelas na planta mesmo, né? Então, o primeiro a gente viu que é o comprimento, o segundo a altura, e aí depois ou você vai ter um Pzinho aqui, um P minúsculo, né? Com o peitoril, ou então a altura do peitoril já vai vir embaixo, como se fosse aqui uma fração, né? Embaixo do comprimento e da altura. Então, a gente vê aqui dois exemplos, né? Ou ele vai trazer, por exemplo, essa janela aqui, ela tem 0,57 por 0,36 e um peitoril de 1,85. Então, é uma janela bem alta, né? Então, a gente tem essa representação do tipo fração. O número que está embaixo é sempre a altura do peitoril. E a gente tem aqui uma outra representação da janela. Essa janela aqui, ela tem 2 metros por 1,20 e o peitoril é 0,97. Então, essa barra aqui indica que o próximo número que vai vir é a altura do peitoril. Então, funciona da seguinte forma. A gente tem aqui na planta baixa e a gente tem aqui uma vista. A gente está vendo aqui na planta que essa janela aqui, ela tem 2,40. Então, o primeiro número que vem representado é sempre o comprimento. Então, nesse caso, 2,40. E a gente vê aqui na vista que a altura dessa janela é de 1,20. Então, o número que vem, o segundo número sempre que vem, é o número da altura da janela. E aí, depois, o número do peitoril, a altura do peitoril. Aqui, nessa vista, a gente vê que a altura desse peitoril é de 1 metro. Então, a gente pode representar tanto usando a barra, quanto usando essa forma de fração. Sempre sabendo que o primeiro número que aparece é o comprimento, o segundo é a altura, depois é o peitoril. Então, a gente pode utilizar também os códigos. Essa forma aqui, ela é aquela que traz maior clareza para o projeto, para a planta, né? Porque aí ela tira um pouco de informações ali da planta mesmo e passa para um quadro. Então, na planta, você vai ver, quando tiver uma janela, vai ter um código ali junto com aquela janela. J1, J2, J3. Se for porta, vai ser P1, P2, P3. Né? Mas aí você pode pegar essa referência e depois verificar no quadro quais são as dimensões naquela janela. Então, essa janela J5 aqui, por exemplo, a gente olha lá no quadro de esquadrias, a J5 a gente sabe que ela tem 60 centímetros de largura, 60 centímetros de altura e 1,60 de peitoril. A gente sabe também que ela é do tipo Maximoar e feita de alumínio. Certo? Então, essa forma aqui é a forma mais clara de você colocar as dimensões das esquadrias de forma que fique completo e bastante acessível para aquela pessoa que esteja lendo.
Se na planta que você está lendo não tem o quadro, provavelmente vai aparecer lá na planta mesmo. E aí é daquele jeito que a gente conversou, primeiro comprimento, depois altura, depois peitoril. E aí tem, em vista, a gente vai ver que as plantas, as janelas, elas vão apresentar alguns outros elementos. Então a gente vê aqui a esquadria, né? A esquadria propriamente dita, e aí tem essas setinhas. Essas setas, elas indicam que a folha é móvel e a gente vê para onde que ela se movimenta. Então, essa folha aqui, ela vem para cá e essa folha se movimenta para lá. Nesse caso aqui, é uma janela com 3 folhas e as 3 folhas são deslizantes. Então, é esse tipo de janela aqui. Ela tem 3 folhas, né? 1, 2, 3 folhas e as 3 folhas se movimentam. Não tem nenhuma fixa. Se tivesse alguma folha fixa, ela já não teria a setinha. Ela teria, ou ela ficaria em branco e alguma setinha, em algum momento a pessoa te falaria que aquilo ali é fixo, ou ela não teria setinha e teria um F no lugar da seta. Aí você saberia que uma folha é fixa e as outras são deslizantes, né? Esse aqui é um exemplo de 4 folhas deslizantes. Então essas setinhas, ela te mostra para onde a folha vai deslizar. Então você olhando só essas vistas dessas janelas, você já pode saber que elas são folhas deslizantes, por causa da setinha. Tem também esse outro tipo de representação. Isso daqui já não é mais uma folha deslizante. Essa daqui é uma folha de abrir, então é uma janela de abrir. É uma janela de uma folha que ela vai abrir para lá. É uma janela assim. Ela tem essas 2 linhas. E essas 2 linhas se encontram aqui. Aqui é como se fosse o lugar onde tem o puxador. Então, é como se você pegasse aqui nessa pontinha e abrisse. Então, você sabe que lá é onde vai estar fixo, né? Onde vai ter a fixação mesmo da folha, né? E aí, aqui é onde ela é aberta e tá para abrir, né, para circular. Então aqui é o puxador, é a representação do puxador, você sabe que ela vai abrir para lá. Se por acaso isso daqui tivesse ao contrário, tivesse para cá, e você ia saber que a folha ia abrir para cá, entendeu? Esse tipo de folha aqui, ela é um óssilo batente. Essa óssilo batente, ela tem 2 alternativas. Ela pode, dependendo do jeito que você gira ali aquela maçaneta, ela pode ou ser de abrir, ou seja, ela vai abrir para lá. Tá vendo que essa representação aqui, ó, ela tá te indicando que o puxador tá aqui, ó. Então, quando você vai abrir, ela vai abrir para lá, né? Se você girar a maçaneta de forma diferente, você já vai ver que ela vai abrir para cá, ó. Aqui ela tá ao contrário, mas nessa representação aqui, ela tá abrindo assim, ó. Ela abre a parte de cima, porque você vê que aqui tá o puxador. É como se fosse o puxador, é a parte que abre da janela. Então, você abre aqui e ela vai ficar abertinha lá em cima e fixa embaixo, entende? Então, ela traz essas 2 modalidades. E essa daqui é uma janela maximoar, ela abre aqui embaixo, é como se fosse essa janela aqui, entende? Então, essas linhas que você vê nas vistas, elas vão te indicar como que ela abre, como que aquela janela abre. Se ela abre, né? Porque ela pode ser fixa também. E a janela camarão. Essa janela camarão é uma janela também conhecida por... eu não lembro agora o outro nome dela. Quando eu lembrar, eu falo para vocês. Então, ela abre... Ela tem essa abertura também, todas as folhas dela, elas se deslocam, né? Então, elas vão abrindo, elas estão assim, aí elas vão fechando, encostando uma na outra, né? Até abrir todo o vão da janela. Então, aqui você sabe que esse pontinho aqui é esse daqui, ó. É onde você pode puxar. Então, se a janela tá aberta e você puxar aqui, ela vai vir esse pedacinho, né? Ela vai vir e vai se encontrar. É como se fosse uma folha que você colocou uma divisória ali no meio. Você colocou uma divisória ali no meio, aí quando você puxa, ela dobra, né? E aí, quando ela dobra, você pode trazê-la para cá e fica aqui com um vão bastante aberto. Tem também a janela guilhotina. A gente não utiliza muito, mas
é aquele tipo de janela que ela abre uma folha para cima. Então, você abre ela aqui, prende aqui embaixo, né? Então, isso daqui é um corte, ela tem duas folhas, uma fixa, uma móvel. É esse tipo aqui de janela. E também a gente tem a janela pivotante. Essa janela pivotante, a abertura dela é em torno de um eixo. Então, a gente vê que ela é fixa no meio aqui por dois eixos, um em cima e um embaixo. E aí, essa janela, essa folha de janela, ela vai se movimentar em torno desse eixo. Então, ela vai abrir e fechar, sempre se movimentando com relação a esse eixo aqui. E ela pode abrir até aqui os 90 graus, né, em relação ao plano dela mesmo. Então, esses tipos de janela, eles são os que a gente mais encontra nos projetos. E aí a gente vê que elas são representadas sempre da mesma forma. Então, a gente vai ver as paredes sempre mais grossa, a esquadria, né, a folha sempre médio, né? Aqui os tracejados, porque é a projeção do giro da folha. Então, você sabendo ler isso daí, fica muito mais fácil. Mas aqui você já pode compreender que essa janela aqui, ela tá rodando ao redor desse eixo, né? Então, aqui você tá vendo que essa folha, ela abre para cima, né? Então, você sabendo desses detalhes, você pode olhar tanto em planta, quanto em corte, quanto em elevação, que você vai conseguir identificar que tipo de esquadria é aquela e como ela funciona. E aí o material dela você vai ver lá no quadro geral de esquadrias, ok? Então, essas são as especificidades da janela. Na próxima aula a gente vai falar já sobre as portas, ok? Então eu espero vocês na próxima aula. Um beijo, até lá! Tchau, tchau!